Fala comigo, meu consagrado, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que vocês merecem, pessoal. Na aulinha de hoje, iremos começar a apostila 2, módulo 5, Química 3, página 315. Iremos retratar nessa aula as bases de arrênios, pessoal, as bases de arrênios. As bases de arrênios, evidentemente, elas neutralizam o ácido de arrênios. Isso nós vamos aprender no próximo capítulo. Citando as principais características das bases, a primeira característica, o teacher vai mencionar esse sabor adstringente, ou seja, amarra a boca. Esse sabor adstringente é encontrado principalmente em alguma fruta verde, por exemplo, banana, caju. Tudo bem? Segunda característica das bases é que azulam o papel tornassol vermelho. Esse papel tornassol, moçada, isso aqui é um indicador. Esse indicador, evidentemente, é um indicador ácido-base. Então, esse papel tornassol, quando o meio ele é ácido, ele fica vermelho, e quando o meio é básico, ele fica azul. Combinado? Na terceira característica, iremos citar a capacidade que a base possui em escorregar entre as mãos. Por exemplo, a gente observa essa característica na presença de algum sabão, algum detergente. Tudo isso tem pH acima de 7 na maioria das vezes. Ou seja, isso aí representa um pH básico. A quarta característica e a mais importante é que em meio aquoso as bases conduzem corrente elétrica. E essa condução de corrente elétrica ocorre por causa da dissociação que o teacher vai falar já para vocês. Combinado, moçada? Então vamos pensar assim. Sempre quando a gente se refere às bases de arrênios, eu vou pensar em uma substância que em meio aquoso, ou seja, a presença de água é essencial, tudo bem? Ocorre o processo de dissociação, que eu vou detalhar já com vocês, desprendendo hidroxila, que seria esse ânion OH-, hidroxila, como um único ânion. Então eu vou pensar assim, moçada, se o ácido de arrênios é toda substância inorgânica que começa com hidrogênio, exceto a água. A base de arrênios é toda substância inorgânica que termina com OH. Tudo bem? Esse X que o teacher colocou de maneira genérica, isso aqui é um metal, exceto uma única base que eu vou citar para vocês em breve. Tudo bem? Então, essa base que termina com OH em meio aquoso, isso aqui gera um cátion e vai gerar o ânion hidroxila. Hidroxila. Inclusive, esse ânion, ele é peça fundamental para a gente compreender as bases. Então, eu vou citar dois exemplos nesse primeiro momento. A soda cáustica. A soda cáustica, na verdade, é o que a gente chama de hidróxido de sódio. Isso aqui em meio aquoso. Isso aqui em meio aquoso. Isso aqui forma Na+ aquoso e OH- aquoso, pessoal. Convém ressaltar que esse hidróxido de sódio, isso aqui é uma ligação iônica. Eu tenho aí metal ligada a metal. Ou seja, toda ligação iônica em temperatura ambiente, o estado físico é sólido. Tudo bem? Então, se você pegar esse sólido, adicionar água, eu vou formar uma
base de arrênios. Eu vou ter Na+, e eu vou ter o principal, o que caracteriza a base, é liberar OH- em meio aquoso. Combinado? O segundo exemplo, o teacher vai mencionar um antiácido muito famoso, conhecido como leite de magnésia, o MgOH2. Também é sólido em temperatura ambiente. Quando eu adiciono água a essa base, isso aqui forma o Mg2+, em meio aquoso, e vai formar, evidentemente, o OH- em meio aquoso. Volto a frisar, esse OH- é o que caracteriza a base de arrênios em meio aquoso. Um detalhe muito importante, nesse exemplo, um átomo de magnésio, Eu tenho duas hidroxilas, porque ela aparece entre parênteses. Para balancear essa equação, pronto, 2 hidroxilas. Belezeira, moçada? Aluninhos, vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto muito importante que se chama a dissociação das bases. Lembrando que sempre quando eu me refiro às bases, necessariamente elas terminam em OH e apresentam um metal representando esse X. Evidentemente, possui uma única exceção que o teacher vai mencionar para vocês lá na classificação das bases. A princípio, eu vou pensar assim: as bases dos metais são compostos iônicos. Quando eu me refiro a compostos iônicos, nessa ocasião, moçada, eu vou lembrar de metal mais ametal, ok? Em solução aquosa, ou seja, em água, sofrem dissociação iônica, isto é, a água separa os íons, destruindo o retículo cristalino na base. Lindos, lindas, sempre quando eu me refiro a um retículo cristalino, eu vou citar o exemplo bem didático para vocês. Eu vou pensar no sal de cozinha, que é o NaCl. Tudo bem? Se você pegar o menor cristal desse sal de cozinha, o NaCl, você vai ter milhares de átomos de sódio, que é o Na, e milhares de átomos de Cl. Ou seja, toda ligação iônica não existe fórmula molecular. O que vai existir seria a fórmula iônica. Então, a gente acaba referindo a um retículo cristalino. Meninos, meninas, o teacher citou o hidróxido de potássio sólido, o menor grão desse KOH, moçada, como eu mencionei, ele vai ter milhares de átomos de K+, e milhares de átomos de OH-. Então, você observa assim, uma vez que esse KOH, ele se encontra em meio aquoso, isso aqui forma o K+ aquoso, e o OH- aquoso. Então, você observa que esse retículo, que a princípio ele era extremamente junto, ele vai sendo aos poucos destruído. Então, eu vou representar aqui, moçada, 4 situações para vocês. Eu vou pensar no positivo, negativo, positivo, negativo. Evidentemente, essa parte positiva é o K+, e essa parte negativa seria o OH-. A água em contato com esse retículo, ela se aproxima do K+ com a parte negativa. Água, H2O,
a parte negativa seria bolotona. Então eu vou imaginar, ó, H2O, parte negativa, bolotona. Pode crer? A parte positiva da água iria se aproximar de quem? Do OH-. A parte positiva da água se aproximando do OH- seria a bolotinha. Então o teacher vai representar para vocês. Uma vez que adiciona água a um sólido, esse processo se chama de solvatação. E esse processo ele é muito importante na condução de corrente elétrica, porque você observa assim, ó, quando o composto é iônico, as cargas elas existem. Por que nessa situação o KOH sólido ele não conduz corrente elétrica? Porque apesar de possuir as cargas, isso aqui, ó, não possui liberdade de movimentação. Não possui liberdade de movimentação. Agora, esse KOH em meio aquoso, evidentemente, ele adquire a liberdade de movimentação. Essa liberdade de movimentação, nós podemos chamá-la de solvatação. Uma vez que adquire a liberdade de movimentação, evidentemente, isso aqui, ó, em meio aquoso, conduz corrente elétrica. A base de arrênios, evidentemente, em meio aquoso, ela conduz corrente elétrica por causa dessa liberdade de movimentação, e isso, sem dúvidas, é a principal característica das bases. Seres das trevas, e para a gente fechar com chave de ouro a aulinha de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito das classificações das bases. Essa primeira classificação é extremamente simples. Iremos classificá-la a respeito do número de íons hidróxidos. Ou seja, quando a base ela apresenta uma única hidroxila, o nome dela é monobase. Eu poderia pensar no KOH, eu poderia pensar no NaOH, entre outros. Quando eu tenho uma base e ela apresenta duas hidroxilas, isso aí é uma dibase. Eu poderia pensar no FeOH2, eu poderia pensar no antiácido, que é o MgOH2, entre outros. Quando apresenta 3 hidroxilas, isso aí é uma tribase. Eu poderia pensar no AlOH3, que também é utilizado como antiácido. Eu poderia pensar no FeOH3, entre outros, ok? É uma situação mais difícil de aparecer, porém existe também a tetrabase. O exemplo, um dos mais famosos, é o PbOH4, tetrabase, apresenta 4 hidroxilas, ok? A segunda classificação e a terceira classificação são as classificações mais importantes. Iremos classificá-las a respeito da solubilidade em água e quanto à força. O teacher vai deixar uma colinha bem bonitinha ao lado, moçada. Olha como que vai facilitar a nossa vida. Eu vou pensar assim, sempre quando eu penso na solubilidade em água, a base quando é solúvel em água, eu vou pensar exclusivamente nas bases do grupo 1 ou família 1A e o
hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio, aluninhos, é uma base extremamente importante. Por quê? Porque ela não sofre a dissociação. Porque esse NH4+, isso aqui não é um metal. Então, isso aqui em meio aquoso, isso ioniza-se na forma de NH4+ e OH-. Combinado? Então, muita atenção nessa base, porque é uma base diferente. É a única base que não apresenta metal. Volto a frisar, porque é extremamente importante. Lembrando que, quando eu me refiro ao grupo 1, eu estou pensando no lítio, eu estou pensando no sódio, eu estou pensando no potássio. Esses 3 exemplos, moçada, sem dúvida, são os mais importantes, ok? Quando eu tenho uma base e essa base ela é parcialmente solúvel, eu vou me referir ao grupo 2. Um detalhe muito importante, aluninhos. Sempre quando eu me refiro ao grupo 2, Bete, Magrela, Cajoco, Dinho, Barão, o berílio e o magnésio, esses 2 elementos químicos são exceções. Tudo bem? Então, quando eu coloco aqui o grupo 2, eu estou pensando no cálcio, no estrôncio, no bário e no rádio. Beleza? Eu não vou associar nem o berílio, nem o magnésio. Ok? Então, vou frisar novamente. Tanto a classificação quanto a solubilidade em água e a classificação quanto a força, a gente não considera o berílio e nem o magnésio. Combinado? Então tá bom. As bases insolúveis, eu vou pensar nas demais. Como assim, teacher? Eu vou pensar em uma base qualquer. Exemplo, AlOH3. Essa base é uma base insolúvel. Por quê? Porque o alumínio, ele não está no grupo 1, ele não está no grupo 2. Ou seja, essa base é uma base insolúvel. Olha que interessante. Uma vez que a base ela é solúvel, ela também é uma base forte. Porque a base forte é aquela base que, em meio aquoso, vai liberar uma quantidade absurda de OH-. A base forte, ela libera muito OH- em meio aquoso. O ácido forte libera muito H+ em meio aquoso. Então, se a base ela é solúvel, é porque é uma base forte. Detalhe muito importante. Base forte, amiguinhos, eu vou pensar apenas no grupo 1. Teacher, a base diferente, ela é solúvel, porém fraca. Combinado? Então tá bom. A base para ser moderada, eu vou pensar nas bases formadas do grupo 2, exceto, evidentemente, o berílio e o magnésio. E a base fraca, eu vou associar as demais. Combinado, meninos? Teacher, nessas demais, eu posso falar que entra o NH4OH? Sim. Nessas demais, eu posso falar que entra o MgOH2, porque ele é uma exceção do grupo 2? Sim. Beleza? Teacher, eu poderia falar que uma base fraca é o CuOH, porque o cobre, ele não se encontra no grupo 1, ele não se encontra no grupo 2? Sim. Perfeito, moçada. Combinado, meninos? Meninas, um forte abraço e continua no próximo episódio. Muita saudade de vocês, moçada. Muita saudade. Abraço!